Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos mostrar os livros que chegaram cá a casa durante o mês de maio. Eu estou a gravar isto, o mês ainda não acabou, mas como eu não vou estar cá, tudo o que vier, se vier alguma coisa, já será considerado como uma recepção de junho. Portanto, vou mostrar-vos os livros que chegaram cá a casa. Para variar um pouco, vocês sabem que eu vou começar com algumas coisas de coleções que estavam para completar e depois passo para as restantes compras e para o que me foi enviado. Portanto, os primeiros livros que eu tenho para mostrar são 3 volumes de Food Wars. Porquê? Porque estes 3 volumes ficaram-me abaixo dos 4€ cada um. Volta e meia, a FNAC tem algumas promoções em que os livros ficam a 60%, que é o caso do livro que eu vou mostrar a seguir a este. Portanto, mais 3 volumes desta coleção de 36, eu acho que já vou a meio. Portanto, aos bocadinhos ela chega cá a casa e depois tenho de ler e deliciar-me com esta história que eu adoro. E que eu já há algum tempo que não vos digo o que é, portanto, é a história de um rapaz que vai para uma escola de elite de culinária, da qual só cerca de 10% dos alunos é que chega ao último ano. Esta escola é conhecida pelos duelos, pelas batalhas que são feitas, em que muitas vezes o que está em jogo é a estadia na escola, daí também que haja tanta gente a ir embora. E portanto, qualquer pessoa pode desafiar outra pessoa a um shokugeki, a um duelo, e há muita gente que acaba por aproveitar para expulsar os inimigos, assim. E portanto nós temos aqui muitas coisas sobre cozinha, nós temos aqui muitas dicas que efetivamente funcionam e são reais, coisas mesmo de cozinha. E além disso, estes livros ainda têm aqui algumas das receitas que as personagens fazem. E portanto, eu já conheço o anime, não cheguei a ver até o final, mas estou muito curiosa para mergulhar aqui no mangá. Portanto, mais de 3 cá em casa. Como eu estava a dizer, o livro seguinte também foi apanhado nessa promoção, eu penso que ele ficou mesmo com 60%. É aqui Our Dining Table, de Mitaori, um livro que me foi aconselhado pela Mafalda do canal Outra Mafalda, precisamente porque fala de comida. Boys love cooked to perfection. E portanto, eu acabei por comprar para mim, acabei por comprar para o meu afilhado como um extra do folar dele. E eu estou muito curiosa, é volume único, portanto não é daqueles mangás que é interminável, portanto é volume único e parece-me ser extremamente fofinho e estou muito curiosa porque a Mafalda geralmente só dá assim conselhos de coisas boas. Depois, só para finalizar aqui então as coleções que estão a ser completadas, tenho Saga 11, ainda não li o 10, ainda não estou preparada para voltar. Eu sei que vou chorar, que me vou desunhar e portanto eu ainda não estou preparada para esse momento, mas a lá de chegar, já está cá o volume 11, eu vou sofrer. Eu sei que vou sofrer. Portanto, estou a adiar aqui um bocadinho o sofrimento, mas vai acontecer. Ainda na saga coleções, tenho aqui Empire of the Damned, a continuação do Empire of the Vampire, de J. Christoph. Eu acho que vou esperar que a trilogia esteja completa cá fora antes de começar a ler, até porque as pessoas, tendencialmente, quando leem livros do J. Christoph e da Amy Kaufman, que são os autores do Illuminae, tendencialmente sofrem com a paragem, o sítio onde os autores decidem parar antes de continuar aquele volume e, portanto, eu vejo muitos piretes quando alguém fala sobre estes livros, precisamente pelo sítio onde param. E, portanto, eu não quero fazer isso a mim própria, eu vou esperar, eu espero. Deve lá que é mais 2 anos até ele publicar o último tijolo, portanto, não é como se eu não tivesse livros para ler, portanto, eu aguento, eu ainda não vou sofrer por estas personagens. Há de chegar um momento. E a Amazon esteve com um preço fantástico neste livro e eu estou a fazer a coleção na edição americana e eu já explico porquê. Tenho aqui o volume 6 do Lore Olympus. Porque a edição americana? Porque a edição americana tem badanas. Eu adoro livros com badanas. Porque livros com badanas estragam-se muito menos do que livros sem badanas. E portanto, tem sido cabo dos trabalhos encontrar estas edições e consegui-las a bons preços, mas cá está ele, acho que ficou a 17€ e qualquer coisa, este livro estava a 20 e tal, portanto, sim, não é barato, mas lá está, badanas. Os próximos livros que tenho para mostrar são não ficção, que não é assim uma coisa muito recorrente na minha pilha de livros para ler, mas de vez em quando acontece. E o primeiro é aqui Um Dedo Borrado de Tinta, Histórias de Quem Não Pôde Aprender a Ler, da Catarina Gomes. Eu estou muito curiosa com estes livros. Os livros da Fundação são assim coisinhas muito pequeninas e acabam por ir incidir sobre várias temáticas muito específicas.
e que de certeza que vou aprender imenso com este livro. É uma coisinha mesmo pequenina, e tendo em conta que eu sou de uma área rural e que, por exemplo, a minha avó não chegou a aprender a ler e a escrever, ela sabia assinar praticamente só o nome dela. O meu avô esteve na escola, mas se calhar fez o 4º ano se tanto, mas ele sabia escrever e tinha uma letra qualquer coisa. Mas eu venho de uma área que infelizmente as gerações mais antigas não tinham escolaridade e, portanto, eu sei que vou gostar muito deste livro porque vai representar algo que eu conheço de perto, uma realidade que eu conheço de perto e, portanto, está aqui. E o segundo livro de não ficção, na realidade, é muito especial porque é aqui o Ler para Viver, da Sandra Barão Nobre. Como a biblioterapia pode melhorar as nossas vidas. Eu já fiz um curso com a Sandra e é interessante para quem não sabe absolutamente nada sobre biblioterapia e quer ter uma base, uma ideia do que é, de como é que pode aplicar a nível pessoal. E eu não tenho certeza se aqui a Sandra se dirige mais a título pessoal ou mesmo como é que a biblioterapia se processa. E eu estou muito curiosa para ver este livro, para ver as palavras da Sandra escritas. Eu já li um livro da Sandra antes, Voltou ao Mundo em 80 leitores, se não me engano, e foi um livro que eu gostei muito de ler, mais um livro de viagens em que ela ia falando com algumas pessoas quando as via a ler, mas estou muito curiosa para ver este porque é uma temática que me é muito especial, muito próxima, e portanto é muito bom que alguém faça a vida disso em Portugal, e eu estou muito curiosa para ver então qual é o conteúdo do livro. Que é para fazer depois também pandan com o livro que eu comprei da Bijol no mês passado. Portanto, sim, continuam a entrar livros de biblioterapia cá em casa e eu continuo sem aplicar. Há de acontecer um dia. Preciso de confiança. Olha, a seguir é um livro que vai ser aqui uma espécie de troca. Eu já tinha este livro em inglês e eu estou a desfazer-me dele, portanto se alguém quiser avise. E acabei por comprar em português, até porque eu já li um livro da autora, a minha mãe também, e há a possibilidade de eu lhe querer passar este livro. Portanto, como Ser Amiga da Escuridão, da Kathleen Glasgow, eu li o Rapariga em Pedaços no início do ano, foi um livro escolhido para o Clube de Leitura, portanto a minha mãe também o leu. Gostei muito da escrita, na realidade este foi o primeiro livro que eu tive da autora, mas esta nem era a capa que eu gostava e foi a capa que veio, em inglês. E portanto, se calhar se tivesse vindo a outra capa, eu não me ia desfazer dele porque eu gosto muito da capa alternativa. No entanto, este livro vai falar aqui sobre luto e foi por isso que foi o primeiro livro da autora que veio cá para casa e eu estou muito curiosa com esta história, portanto vamos ver. O próximo foi o último livro que eu comprei, portanto depois deste todos os outros foram enviados por editoras e é um livro que me está a despertar imensa curiosidade. Eu sei muito pouco sobre o livro, a verdade é que este livro parece mais romance histórico, mas é fantasia. E portanto eu tenho aqui Rivais Divinos, da Rebecca Ross. Era suposto já ter saído o segundo volume no dia 27 de maio, hoje é dia 28 quando eu estou a gravar isto, não quando vocês o virem. Talvez já tenha saído quando vocês o virem no dia 10 de junho, portanto... É um livro que eu estou muito curiosa porque passa-se aqui durante uma guerra e temos a personagem feminina a enviar uma carta que vai parar às mãos não da pessoa a quem ela tinha destinado a carta. E portanto a partir daí penso que começa a haver aqui uma aproximação dos personagens e vamos ver se eu vou gostar deste livro. Já sei que é fantasia, já sei que é muito mais romance do que outra coisa, mas a verdade é que, como eu disse, este livro para mim tem muito mais ares de romance histórico do que necessariamente de fantasia. E portanto pode ter elementos fantásticos, mas eu acho que vou mais pelo romance em si do que outra coisa. Portanto, vamos ver e entretanto também não tenho de esperar muito para a segunda parte do livro, que é a última, isto é uma duologia, portanto está quase. Ora, passando então para os livros que me foram enviados por editoras, às quais eu agradeço imenso porque estão aqui coisas muito boas nesta pilha e eu vou mostrar pela ordem de chegada, não necessariamente por editora, até porque são aqui dois da mesma editora, mas vai ser o primeiro que eu vou mostrar e o último que eu vou mostrar foi o último que chegou. Portanto, falando em romance e fantasia, Powerless, que eu acabei agora mesmo de ler. Lauren Roberts, um livro que mistura aqui alguns elementos de outras histórias. Vocês de certeza que vão identificar coisas de Jogos da Fome, apesar de eu ter pensado mais em Nevernight do que necessariamente Jogos da Fome. E é um livro em que efetivamente o romance é o foco principal, não necessariamente tudo o resto. Portanto, um livro para quem gosta de romantasy, mas mais a dar para o romance do que para a fantasy. Eu depois vou falar mais sobre ele, espero ter uma sugestão de leitura para vocês em breve. Posso dizer já que gostei muito, mas tem muito espaço para desenvolver, é um livro que tem mesmo muito espaço para desenvolver.
Portanto, é aguardarem, ou podem ir já andando em direção ao livro, porque se vocês gostarem de romance, muito provavelmente vão gostar deste. Os próximos livros foram enviados pela saída de emergência. Tenho aqui A Órfã Perdida, da Stacey Halls, a mesma autora das Bruxas de Pendle, que eu gostei imenso, e a premissa deste livro chama por mim que é uma coisa doida. Ora, alguém tem uma bebê, vai deixá-la num sítio porque não pode tomar conta dela e passado alguns anos volta para ir buscar e diz-lhe, mas já a veio buscar. Quem é que não fica com curiosidade? Eu sinceramente não sei se vocês se aguentam, mas eu não me aguento. E ainda por cima não é um livro muito grande, estas capas são lindas, as capas da autora são sempre só fantásticas e portanto muito curiosa com esta história porque... esta sinopse. Depois, passando para uma capa linda, mas para o qual eu tenho andado a ignorar todas as coisas que alguém diz, mas todas. Basta-me saber que as pessoas gostaram, não quero saber detalhes, eu não sei absolutamente nada sobre este livro, mas nada. Nas Minhas Mãos a Morte, da Anabela Lopes, e eu estou assim muito curiosa. Eu li a primeira página, as primeiras 2 páginas, gostei da forma como está escrito e vamos ver, porque, como eu disse, eu não sei nada sobre este livro e é assim que eu quero ir para esta leitura. Se vocês já tiverem lido e se souberem os meus gostos, digam-me nos comentários o que é que acham que eu vou achar do livro, só por curiosidade, a título de curiosidade. E depois, um extra que vinha nesta embalagem, tenho aqui Reinos Bastardos do Luís Corte Real, eu ainda não li nada do Luís, estou curiosa. Este livro, eu não tenho certeza se o Luís está a preparar uma continuação ou não, mas possivelmente será aqui uma boa altura para descobrir a escrita do Luís. Portanto, também sei muito pouco, sei que é uma órfã que é tocada por trolls, portanto penso que será isso. Exatamente, não são trolls, são ogros, porque vamos chamar as coisas pelo nome português. Portanto, vamos ver o que é que eu acho aqui desta história, mas estou curiosa. Ora, se sai coisas novas de King, eu fico muito contente quando chegam coisas novas de King cá a casa. Portanto, tenho aqui mais sombrio, You Like It Darker, que eu disse mal o nome quando fiz o unboxing no Instagram. Eu às vezes faço os unboxings no Instagram, principalmente quando são livros que eu pedi à editora. Este livro tem 12 contos do King, é o livro mais recente, portanto ele foi lançado praticamente em simultâneo com a edição original, a diferença foi para aí um dia e eu estou muito curiosa, porque vocês sabem que eu não sou a maior fã de contos, mas os contos do King têm estado a atingir-me assim, lugares no meu coração que eu desconhecia que existissem, lugares específicos para contos, mas a verdade é que eu gosto da forma como ele encadeia as histórias e como começa e termina, tem um princípio, meio e fim, e isso é uma das coisas que às vezes me incomoda nos contos, quando eles não têm um princípio, meio e fim, portanto, estou contente de ter mais King cá em casa para ler. E esta capa, que foi preciso ver o vídeo da editora para perceber que era um crocodilo. Óbvio que agora que tenho na mão consigo perceber que era um crocodilo, pronto. Mas é tipo um crocodilo. Opa, é só qualquer coisa, Enviado pela Leia, tenho aqui Sexta à Tarde, uma história de amor improvável de Suzanne Rindle. Eu ainda não tinha ouvido falar deste livro e achei muito interessante a premissa, porque esta história vai se passar maioritariamente na virada de século, portanto 1999. Vai ser interessante para mim voltar a esse ano porque eu tinha 14 anos, portanto eu tenho memórias dessa altura, sei como é que as coisas funcionavam e portanto vai ser muito giro ver isto de uma perspectiva agora mais nostálgica, voltar um bocadinho atrás e ver as coisas por um prisma diferente. E nós temos aqui 2 personagens então, não só num amor improvável, mas num encontro improvável, porque são os respectivos de alguém que trabalha junto e eles começam a achar muito estranho o facto dos seus namorados estarem a passar tanto tempo juntos no trabalho e vão acabar por se encontrar para falar um bocadinho sobre os seus desgostos, os seus receios, os seus anseios e falar sobre as coisas que poderão não estar bem e acabam por desenvolver ali uma amizade que talvez passe para outra coisa mais, porque vão perceber se calhar que têm algumas coisas em comum e eu estou muito curiosa com este livro. É um romance, portanto não é a coisa mais habitual de vir cá para casa, mas eu estou mesmo muito curiosa com esta história e eu acho que é maioritariamente por causa do ano em que a história se passa, apesar dela no início começar em 2001, portanto este início mesmo é 2001, Cidade de Nova Iorque 2001, portanto já se há de passar um bocadinho depois do momento em que esta história inicia. Mas é isso.
curiosa. E o último livro que chegou cá a casa foi aqui A Rapariga de Cabelo Vermelho, de Buzzy Jackson. Um livro que nos vai transportar para a Segunda Guerra Mundial, na ocupação holandesa, uma zona onde houve muita gente a rebelar-se e a resistir à ocupação dos nazis. E nós vamos acompanhar aqui a Annie. A Annie é baseada numa pessoa verídica e é realmente alguém que passa muito entre os pingos da chuva a nível de história. E, no entanto, eu não estava de toda à espera de receber este livro. Já tinha visto, é uma temática que me interessa, eu ainda não tinha percebido quem era a Annie. E quando eu percebi, se a minha curiosidade já estava aqui, já tinha tido aqui um pico de curiosidade, depois de eu perceber quem era a Annie, fiquei ainda mais curiosa. Ora, com este livro chegou aqui uma fotografia da Annie. A Annie tinha 19 anos quando a Holanda foi ocupada. Ela foi morta em 1945, portanto tinha 24, 25 anos, se não me engano. E a Annie é uma das 3 holandesas que seduzia os oficiais nazis e os matava. E, portanto, se isto não é algo que vos chama a atenção e que vos faça querer este livro, eu não sei. Porque a mim, estou muito curiosa com ele. Muito curiosa, muito obrigada à Porta Editora, à Singular, por me terem enviado este livro que eu possivelmente ia deixar passar também entre os pingos da chuva, tal como esta personagem histórica. Porque, apesar de eu gostar de temática, se calhar era um livro que eu não ia olhar muitas vezes. Fantástico, porque eu vou muito querer ler este livro e depois vocês vão saber o que é que eu achei, obviamente. Ora, eu não vou sequer tentar pegar nesta pilha porque ela está um bocado precária e, portanto, estes são os livros que chegaram cá a casa durante o mês de maio. No mês de junho vocês já sabem que vão haver imensos livros para mostrar. Este foi o mês em que chegaram coisas cá a casa que eu acho que vão ser fantásticas leituras. Como vocês perceberam, mais de metade da pilha dos meus comprados eram para completar coleções. Continuamos na saga, um dia conseguimos, também conseguimos chegar a eles e ler isto tudo. Porque uma pessoa acredita. E se isso não acontecer? É por isso que existem fantasmas, não é? Para assombrar as bibliotecas que ficam. Que é para ler os livros que não conseguimos ler. Se eu for um fantasma, aposto que vai ser esse o meu unfinished business. Aquilo que ficou pendente para tratar nesta vida. Atentem nas minhas palavras. Portanto, estes foram os livros que chegaram cá a casa durante o mês de maio, livros que eu espero que venham a ser excelentes leituras. Não se esqueçam de responder àquela pergunta que eu fiz ali a meio. E, portanto, digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar sobre estes livros, se houve assim algum que vos piscou o olho. E é isso, por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!